Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 8º ano. Meu nome é professor Fernando, tá? Trabalho na Escola Santo Antônio. O assunto de hoje é sobre a Guerra de Secessão que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Ou Guerra de Separação ou Guerra Civil Americana, beleza? Para entender melhor esse contexto, né, de como tudo ocorreu, a gente tem que voltar um pouco atrás, tá? O Norte e o Sul sempre foram rivais do ponto de vista econômico, tá? Até porque o Sul ele sempre foi melhor aparelhado do ponto de vista econômico, né? Já tinham, por exemplo, um parque industrial muito bem montado, muito bem desenvolvido, tá? Possuía também pequenas propriedades agrícolas, mas o forte aqui do Norte nesse momento, né, era mais a exportação de produtos, tá? Então aqui o Norte começou a se desenvolver melhor no ponto de vista industrial, até porque a gente está vivendo uma revolução industrial nas principais partes do mundo a partir dessa época, ok? Então assim, o Norte e o Sul haviam também uma rivalidade muito ampla na questão da escravidão, que vai ser o ponto-chave no início dessa Guerra de Secessão. Tranquilo? O Sul, outra diferença aqui, funcionava com um sistema de plantation, com grandes propriedades rurais, e o trabalho era escravo. Está aí um ponto-chave nesse processo de Guerra de Secessão. Tá? O Sul, todos os estados que ficavam no Sul, como o Alabama, Tennessee, tá? Mississippi, Virgínia, todos eles tinham trabalho voltados para a escravidão. Então eram grandes áreas que cultivavam, na maioria das vezes, o mesmo produto, o algodão. Por que o algodão? Porque nessa época estava surgindo a Revolução Industrial e os ingleses compravam a matéria-prima, no caso, que era o algodão dos Estados Unidos, beleza? E o Norte, então, defendia o fim da escravidão aos novos territórios conquistados a oeste, porque para os nortistas era o fim da picada ainda, tá? O país ter trabalho escravo. Fato é que o tráfico negreiro nos Estados Unidos estava proibido desde 1815. Então, para uma parte estadunidense, a escravidão ainda era um atraso, principalmente um atraso econômico, tá? Já o Sul não, o Sul defendia a permanência do sistema escravista e isso vai gerar um certo desconforto, tanto é que praticamente nortistas e sulistas se odiavam a partir desse ponto, né? Desde o tempo também de concessões tarifárias, de embargos, né, do ponto de vista econômico, tá? Fato é que isso vai ter tal proporção que vai ser levado aos debates políticos na campanha presidencial nesse período. Então, presidente eleito, tá, vai ser Abraham Lincoln, que era republicano, tinha uma posição ambígua, né, entre nortistas e sulistas, ele era extremamente neutro, né, mas tanto para os nortistas como sulistas, tá, ele criava um certo desconforto para os dois lados, tá? Os sulistas o viam como um presidente radical, tá? Que defendia, sim, o abolicionismo, né? da escravidão, enquanto os nortistas o achavam ele conservador demais, né? Para o gosto deles. Então, para tentar apaziguar os ânimos ambos os lados, o Abraham Lincoln, né? Digamos que ele almoçava com os nortistas e jantavam com os sulistas, dando concessões aos outros, digamos assim, para tentar amenizar os ânimos. Só que aí não teve jeito. A guerra vai começar em março de 1861. Né, os sulistas vão tomar de assalto o Fort Sumter, que ficava na Carolina do Sul. Então vai haver uma batalha sangrenta, onde 600 mil pessoas vão acabar perdendo suas vidas nesse período. Ok? E o que vai ficar caracterizado nesse combate da Guerra de Secessão vai ser o quê? Guerra de trincheiras, tá? Onde o combate corpo a corpo vai começar a deixar ser de lado, vai começar a ficar de lado,
porque vai haver mais combate de estratégias, tá, entre os comandantes na época, como o general Ulysses Grant e o general Lee. Tá? Então, o corpo a corpo vai deixado de lado, navios encouraçados vai começar a ser usados também nessas batalhas em alto mar, tanto é que o norte, já bem aparelhado, como eu disse, no parque industrial, ele vai fechar uma parte, né, da área do sul com um bloqueio naval, impedindo que navios europeus trouxessem, por exemplo, armamentos, tá, para ajudar os sulistas, beleza? E alimentos também, até porque o sul vai ficar totalmente devastado nessa guerra. Uma outra questão aqui, tá, é que nesse período dessa guerra, a guerra de trincheira, a guerra de trincheiras, ela vai ser caracterizada pelo seguinte: imagina você ficar dias, meses, né, entrincheirado em buracos, cheio de lama, frio, passando fome, porque qualquer movimento errado você poderia ser fatalmente executado. Então, muitos soldados também morreram de tifo, de febre, e até muitos também perderam braços, mãos ou pernas sendo devorados pelos ratos nesse período aí. Imagina aí a sensação desse pessoal lutando aí por uma causa, tá, que muitos deles também nem sabia qual a causa a defender. O fato é que o sul, tá, vai perder muita gente, principalmente os escravos que vão fugir do sul para o norte para defender sua causa, claro, né, abolição à escravatura. E o saldo trágico disso aí vai ser o sul totalmente devastado, beleza? A economia quebrada nesse período. A abolição da escravidão vai ocorrer em 31 de janeiro de 1865, beleza? O general Lee vai assinar essa rendição, só que depois, tá, as pessoas nessa época não pensaram no que viria a ser a abolição depois disso. Muitas famílias negras vão ficar marginalizadas, ou seja, mesmo o norte que lutou a favor, né, da liberação dos escravos, a favor da abolição da escravatura, muitos comerciantes do norte não davam empregos às mulheres negras, aos homens negros. Resultado, uma legião de famílias negras marginalizadas, deixadas de lado. O sul, então, vai nascer um ódio, uma herança, digamos assim, com ódio descomunal aos afro-americanos. Fato é que até hoje, tá, o que ocorre de preconceito nos Estados Unidos é fruto dessa herança do passado, onde os negros americanos por muito tempo lutam pelos seus direitos civis, né? Principalmente nos anos que vão acontecer a década de 40, 50, 60 e 70. Mas antes disso, quando o sul totalmente devastado pela guerra, tá, vai surgir uma organização fruto de membros, né, que perderam boa parte das suas riquezas, que foi a organização chamada Ku Klux Klan, que surgiu no estado do Tennessee, na cidade de Nashville. Nessa época que começou a tocar o terror nas famílias negras, como por exemplo, ateando fogo em suas casas ou enforcando os negros e negras em árvores, tá? A Ku Klux Klan até hoje existe nos Estados Unidos, mas é hoje uma organização praticamente mínima, tá? Há um controle muito rígido do governo norte-americano em penalizar essas pessoas que ainda têm essa mentalidade bem atrasada, certo? Então, assim, o que é hoje o preconceito racial nos Estados Unidos é fruto dessa herança, tá? O sul, né, a maior parte dos sulistas até hoje sim cultivam certo preconceito. Para vocês terem ideia, nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, as escolas eram separadas de negros e brancos. Negros não poderiam frequentar a escola de brancos, tá? Até assentos nos ônibus, tá, eram marcados, tá? Os negros não poderiam se sentar ao lado de brancos. Enfim, era toda uma questão de direitos civis nas quais os negros norte-americanos lutaram para ter esses direitos, beleza? Então, a aula de hoje é sobre isso aí. Desde já, obrigado, tá? Até a próxima. Forte abraço para todo mundo. Valeu!